Eita, trem bom, sou mais um Provocando o Movimento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal, onde eu falo do poder das histórias em provocar movimento no constelado, aquele famoso empurrãozinho que a gente pode dar, sabe? Aqui nesse canal eu trago dicas, eu falo o que deve, o que não deve ser feito, para a gente conseguir provocar esse movimento com mais eficiência. Eu sou Sandra Maurami e neste vídeo de hoje eu vou falar de um tema um tiquinho provocativo, sabe? Eu vou provocar um tiquinho aí o que você anda fazendo. Lembrando que este canal é voltado para pessoas, consteladores familiares e pessoas que trabalham com os princípios da constelação na sua área de atuação, seja na educação, na saúde, no jurídico, não importa. O que importa é que você tenha conhecimento das constelações familiares, porque senão, se você não tem, você vai achar que eu tô viajando na maionese, entendeu? E todo o tema que eu tratar aqui, eu vou tratar voltado para os princípios da constelação familiar. E o tema que eu vou falar hoje, gente, ele é provocativo por quê? Porque tem uma galera fazendo isso, tem muitos consteladores fazendo isso nesse online agora que a gente que cresceu pra caramba, né? O tema é que talvez a sua meditação, sabe aquela meditação que você anda fazendo? Pode ser que ela não esteja sendo tão eficiente quanto poderia ser. Exatamente isso. E eu vou te explicar o porquê que ela não está sendo tão eficiente quanto poderia ser. Eu decidi falar desse assunto porque tem muita gente fazendo e eu já fiz algumas, eu já fui conduzida várias vezes por alguns consteladores porque eu adoro meditação. E a meditação que eu estou falando é a meditação guiada, aquela onde o constelador traça uma série de acontecimentos, uma ordem de acontecimentos e vai narrando, guiando a mente do escutador, levando o escutador a vivenciar uma experiência. É desta meditação que eu vou falar nesse vídeo. Não é aquela meditação silenciosa, onde a gente trabalha a percepção da respiração, do espaço, para aumentar a nossa percepção do presente, tá? Esta meditação guiada, ela é super poderosa, a gente sabe disso, né? É óbvio isso. E ela é poderosa porque ocorre, quando a gente está sendo conduzido, ocorre uma coisinha no nosso cérebro que o nosso cérebro não sabe aquilo que não é verdade e aquilo que é. Ele não consegue fazer essa distinção. Tudo que é imaginativo, o nosso cérebro acredita que é verdade, que está acontecendo aquilo com a gente naquele momento. Então, quando a gente passa por uma meditação guiada, nós realmente vivenciamos aquele processo, como se estivéssemos vivendo mesmo, não só no campo da imaginação. E como o nosso cérebro não sabe que aquilo é um processo apenas imaginativo, ele produz hormônios, por isso que a gente termina com aquela sensação de bem-estar, de leveza, de relaxamento e sinapses, onde ele envia mensagens para o nosso corpo. Dependendo da meditação guiada, a gente se emociona, a gente se envolve, porque aquelas frases de impacto, né, que são frases bem de efeitos mesmo, que provoca assim em nós uma movimentação, ela traz muitas vezes a verdade que está dentro de nós. E quando a gente dá de cara com essa verdade, né, quando emerge esse conflito interno em nós, a gente se emociona. Então, por isso que ela é muito poderosa, gente. E um exemplo claro de que essas meditações são poderosas, esse processo imaginativo guiado é poderoso, é o exemplo do limão. Quem nunca passou por essa experiência? Se você nunca passou, vamos passar agora. Imagine um limão verdinho, assim, na sua frente. Aquele com a casquinha lisinha, sabe? Fininha. Aí você pega uma faca e corta esse limão. O sumo espirra na tua mão,
você pega metade daquele limão e leva na boca. Na hora que chegar na boca, você espreme o limão na sua boca e engole aquele suco do limão bem azedo. Olha, eu tô salivando aqui e eu tenho certeza que você tá salivando aí também, se você imaginou o limão e imaginou levando ele na boca. O nosso cérebro, como tem esta memória, né, de que o limão é azedo, ele envia sinais para o nosso corpo e aí a gente saliva, sente apertar aqui na lateral por causa do azedo. Então, para ele, nós estávamos chupando o limão, não é? Outro exemplo que eu gosto de dar é quando a gente fica criando aquelas situações, imaginando situações onde nós estamos em perigo. Se o nosso cérebro não sabe que aquilo não é verdade, que aquilo é imaginação, ele vai produzir do mesmo jeito sinapses e conexões e produções de hormônios que vai gerar este medo no nosso corpo. Imagine que você, se você tem medo de altura, isso vai funcionar, tá? Imagine que você tá num lugar bem alto agora, num precipício, bem alto, bem alto. E você chega na beiradinha do precipício e bota seus pezinhos ali bem na beiradinha, seus dedos ficam até livres assim, ó. E nesse momento, você olha para aquela altura e bate um vento bem forte. E você sente que tem alguém atrás de você. E esse alguém vem correndo e pum, te empurra. E você cai lá de cima. Cara, eu senti um friozinho aqui. Eu tenho medo de altura, não é? Então sempre que eu imagino isso, gera uma série de situações aqui no meu corpo, uma série de reações no meu corpo devido ao medo da altura. E você nem estava no precipício, né? Você não estava no precipício, mas gerou uma série de reações aí como se você realmente estivesse vivenciando aquilo. E quantas vezes nós não lidamos com clientes que chegam para nós com medos imaginários? Medos por conta dessas histórias que eles criam, que eles imaginam e ficam criando essas situações onde eles são impedidos, né? O medo impede eles de fazerem coisas que eles deveriam fazer. E é exatamente esse o processo que se passa conosco quando a gente está imaginando coisas. O nosso corpo reage a isso. Eu acho que isso todo mundo sabe disso, eu acho que isso é óbvio, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que pode ser, e eu acredito que sim, eu não quero ser muito taxativa, mas eu vou ser, devido às experiências que eu vivi e o que eu estou vendo no online, na internet, os consteladores trazendo meditações guiadas. Então, de todas as que eu vi, eu percebi o seguinte: essas meditações guiadas não estão sendo tão eficientes quanto poderia ser. Primeiro porque, com elas, a gente encontra dois grandes problemas. O primeiro problema, eu não sei se você já percebeu isso, tá? Mas é que você faz a meditação hoje, você guia a meditação, e se você não percebeu isso como constelador guiando a meditação, perceba isso como escutador de uma meditação. Vai no canal de alguém, escuta a meditação, se permite ser guiado por ela e perceba isso que eu tô falando. Você passa por esse processo maravilhoso onde você encontra, você vai de encontro a um lugar durante a meditação e que você fala, ai que delícia, é aqui que eu quero ficar. Então se você vai escutar uma meditação, que você vai de encontro à sua mãe, ou de encontro ao seu pai, ou de encontro ao fluxo, né? De encontro ao pai e à mãe, você tá de encontro ao fluxo, mas quando você faz uma meditação voltada mais ao fluxo da vida, receber as oportunidades que a vida te traz, no aqui, no agora, abrir mão daquelas que você fica, minha vida não é assim, minha vida devia ser assado, enfim. Quando você faz uma meditação dessa, você participa de uma meditação dessa, você encontra esse lugar que é o lugar que a meditação quer te levar, certo? Certo. Só que daqui 2,
3 dias, eu digo assim, chutando alto, daqui uma semana, você já não lembra mais daquela meditação. Você já não se lembra mais das frases de efeitos que foram ditas na meditação. E que muitas frases são ditas, né? Essas frases impactantes que movimentam a gente. Mas daqui uma semana, você já não lembra mais delas. E você já não lembra mais o que te levou àquele lugar. Você não lembra mais qual foi o acontecimento na meditação que te promoveu essa movimentação e que te levou ao lugar que a meditação te levou naquele momento. Ou seja, a meditação guiada, ela é momentânea. Ela não é a longo prazo. Ela gera sinapses e produções de hormônios momentâneas. E quando você esquece delas, esqueceu. Aí o que você precisa fazer? Uma outra meditação, outra meditação, outra meditação, outra meditação. E aí não para nunca, não é? E tá tudo certo com isso também, tá, gente? Não tô metendo pau, não. Eu tô falando que isto é um problema que a gente encontra nessas meditações guiadas que eu tô vendo por aí no online, né? Na internet. Segundo problema é que eu já falei aqui meio por cima, mas eu quero deixar claro. Não há nada, absolutamente nada, que serve como anzol ou âncora para fazer com que, depois que você esqueceu daquelas frases de efeito, esqueceu daquele lugar que você conquistou durante a meditação, não há nada ali naquela meditação que aconteceu que traga a pessoa de volta para aquele lugar. Ou seja, durante a meditação, você é levado como escutador, ou constelador, você leva o seu escutador ao paraíso, mas uma semana depois, 2 que seja, ele está no inferno de novo. E não há nada naquela meditação que você guiou que traga ele de volta ao paraíso, ok? Então esses são os 2 grandes problemas dessas meditações guiadas que eu ando vendo na internet. Eu faço meditação guiada desde os meus 14 anos, não só a meditação guiada, eu também sou praticante da meditação silenciosa, no qual você observa a respiração e amplia a sua percepção do momento. Então, desde os meus 14 anos eu faço meditações, eu pratico meditações. Há alguns anos atrás, eu comecei a vivenciar eu comecei a passar por algumas experiências que foram me tirando do eixo. Eu sou contadora de histórias e como narradora e escutadora de histórias, de contos tradicionais, eu passei por experiências na qual, vou dizer como narradora, na qual eu chegava diante de um grupo de adultos, quase sempre, com uma história preparada que eu ia contar, ou 2 ou 3, enfim, não importa, e ao chegar diante desse grupo, ao e trocando um pouco com esse grupo, uma outra história começava a saltar dentro de mim, pedindo para ser contada. Ela literalmente pede para ser contada mesmo, gente. A gente sabe disso, né? E quando eu tinha a possibilidade de contar essa história que estava saltando dentro de mim, eu provocava, ou seja, a história provocava, né? E eu também como contadora de histórias, porque o nosso poder também está na nossa qualidade e capacidade como narradora de histórias, provocava movimentos internos e experiências que me deixavam muito chocadas. A que mais me chocou foi uma experiência com uma diretora da escola, de uma escola, que eu acho que eu já contei isso num outro vídeo, onde a gente estava almoçando, comendo macarronada, e tinha um conto que ficava, sabe, dentro de mim um tempão, assim, chama o vaso chinês o conto. Ficava lá dentro de mim, saltando, conta. E eu falei assim, olha, deixa eu te contar uma história. E eu contei a história para ela. E eu me lembro que quando eu terminei de contar, ela começou a chorar, as lágrimas começaram a cair assim no prato de macarronada, ela soltou o garfo e ela chorou, mas ela chorou de soluçar. E eu suspendi, eu falei assim, misericórdia, perdi o emprego.
Perdi o trabalho, nunca mais ela vai me chamar para trabalhar aqui. E quando ela se acalmou um pouco, ela virou para mim e disse: você não faz ideia do quanto eu precisava ouvir essa história. E aí ela me relatou o que estava acontecendo com ela e por que o conto mexeu tanto com ela, né? E nesse período eu estava estudando, eu estava fazendo uma pós-graduação na arte de contar histórias. E por conta dessas várias experiências que eu estava tendo, como essa da diretora da diretora de escola, e como narradora, onde também o conto me movia profundamente, eu queria falar sobre isso no meu TCC. Só que eu não sabia como, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Eu não entendia o que era isso, eu não entendia por que o conto saltava em mim, eu não entendia o que gerava. E eu queria ter controle disso, né? Porque eu queria proporcionar isso cada vez mais e mais e mais. Até que conversando com uma amiga, falando que eu queria estudar sobre isso e contando para ela as experiências, ela virou para mim e disse: você conhece constelação familiar? Eu falei: oi? Eu não, o que é isso? E aí ela tentou me explicar, mas eu não entendi nada. A gente sabe como é difícil, né? Explicar constelação. E ela falou: Sandrinha, frequenta a constelação que você vai entender o que está se passando com você. E eu frequentei durante alguns meses e não entendi patavina. Primeiro que a constelação que eu frequentava era a constelação oculta. Eu não entendia nada do que se passava ali. Até que eu fui fazer o curso de constelação sistêmica familiar para compreender e ver qual é a conexão que havia nisso tudo, né? E foi ali, nesse curso, que eu percebi que o meu professor, Décio Oliveira e a Wilma Oliveira, contavam histórias e contos o tempo inteiro. E pesquisando os livros do Bert, eu também vi que o Bert, lendo os livros, né, eu também vi que o Bert narra contos o tempo inteiro. Aí eu falei: tá aí o negócio. Aí eu consegui juntar as duas coisinhas. E comecei a trabalhar dentro das constelações com os contos. Só que isso também não era o suficiente para mim. Eu precisava compreender o que se passava no nosso corpo para entender o porquê que as histórias e principalmente os contos tradicionais, são tão poderosos. E foi aí que eu comecei a estudar neurofisiologia. E estudando a neurofisiologia, eu consegui compreender o que acontece que o conto movimenta tanto a gente. Primeira coisa, os contos, eles trazem conflitos, a maioria deles, eles trazem conflitos, normalmente são conflitos internos. E esses conflitos internos, gente, são iguais para todos nós. São os mesmos para todos nós, né? Somos humanos, então todos os contos vão encontrar um conflito em nós. E a segunda coisa é que os contos, eles trazem uma mensagem, um caminho de vida. Ele te dá uma solução e um caminho de vida. E o que eu descobri na neurofisiologia é que os contos atravessam, eles saltam como uma ponte o nosso sistema racional, a parte racional do nosso cérebro. Então a gente não racionaliza o conto, ele não passa pelo crivo da análise crítica, ele vai direto no nosso sistema emocional e no nosso sistema reptiliano, no nosso sistema das funções mais básicas. Então ele vai atuar no nosso sistema emocional e vai emergir do nosso inconsciente os nossos conflitos e deixar uma mensagem. Como todos os contos trabalham com uma mensagem ou um caminho de vida, a gente passa por processos de aprendizagem. É aí que está a grande questão, gente. É aí que está a grande ferramenta no conto. Nos contos, nós passamos por processos de aprendizagem. Então, veja, qual que é a grande diferença entre uma meditação guiada, como vocês estão fazendo, como você está fazendo, e uma meditação guiada onde eu insiro um conto.
O conto, ele tem o poder, porque nosso cérebro é programado para isso, ele produz memória a longo prazo. Olha que bacana! Então, a primeira diferença é que a meditação guiada, sem um conto, ele não produz memória a longo prazo. Daqui uma semana você já esqueceu. Com um conto, o conto produz memória a longo prazo. Ele vai permanecer com você durante muito tempo. Tem contos que pode permanecer com você durante 1 ano, 2 anos. Tem um conto que caminha comigo há 4 anos, que se chama A Mãe. Um dia eu ainda gravo e coloco aqui, porque é um lindo conto, é uma linda história para a gente verificar, para a gente confirmar o quanto as mães se doam para nós. Então, quando a gente estiver trazendo no tema da constelação, no tema da meditação guiada, esse encontro com a mãe, é um belíssimo conto para se narrar durante a meditação. E além do conto caminhar com você durante todo esse período, chega uma hora que ele, depois que ele termina de fazer o trabalho dele, ele se vai, ok? Mas ele vai perdurar com você o tempo que você precisar. Segunda coisa, o conto em si, como ele faz você passar pelo processo de aprendizagem, você aprende algo com ele, ele te serve de âncora, de anzol. O conto pode ser, vamos dizer que ele é aquele cowboy que fica com o laço na mão, sabe? Aí o bezerro que tá lá mamando na teta da mãe, da vaca, a hora que sai por rebeldia, sabe? Desgarra e vai porque é revoltado, não sei o que, o conto faz... Vem cá, que é aqui esse lugar que você conquistou aquele dia e é aqui que você tem que ficar por enquanto. Então, a grande diferença, ou as duas grandes diferenças na meditação guiada com conto e sem conto, é que você não tem processo de aprendizagem, você tem uma movimentação interna, mas ela é momentânea, ela não é duradoura e não há nada ali que faça você voltar, que te serve de anzol para você voltar. Já a meditação guiada, onde você coloca um conto, você tem memória a longo prazo. A gente vai esquecer das frases de efeito do mesmo jeito, só que nós não vamos esquecer do conto. Então o conto vai te trazer memória a longo prazo e vai te servir de âncora. Vai ser o cowboy lá que vai te laçar quando você sair daquele lugar que você conquistou. Qual que é melhor? Acabei de mostrar aqui qual é a vantagem de um, qual é a desvantagem do outro, certo? Mas não tem um melhor do que o outro, vai depender do que você quer. Você quer apenas provocar essa sensação de bem-estar e essa movimentação interna da alma momentânea? Tá tudo certo, fica com ela, segue nela e aí teu constelado, teu escutador vai ter que ouvir outra meditação, outra meditação, outra meditação, outra meditação. Do mesmo assunto, tá? Do mesmo tema. É disso que eu tô falando. Agora, se você quer realmente fazer com que ele tenha um processo de aprendizagem, você precisa sim colocar um conto nessa meditação guiada. Você pode fazer isso todas as vezes que você for fazer uma meditação guiada. Mesmo que seja o mesmo tema, troque de contos. Se eu vou falar da mãe hoje, daqui uma semana eu vou fazer uma meditação para a gente ir ao encontro da mãe novamente, troca os contos. Sabe por quê? Porque os contos vão afetar a gente do jeito que a gente precisar naquele momento. Então, um conto pode ser que afete 50% dos seus escutadores e o outro conto vai afetar os outros 50% ou 30%, enfim. A gente nunca sabe. Mas o certo é que alguns contos afetam mais e outros menos. Então, troque de contos. O que você não pode fazer é usar contos que não têm a ver com o tema. Aí você vai complicar. Aí você vai piorar a meditação, entendeu? Porque enquanto a gente estiver lá, né, como escutador, sendo guiado pelas suas palavras, pelo seu tom de voz, pelas modulações da sua voz,
você começa a contar um conto que não tem nada a ver com aquilo que você tá falando, aí nós vai fazer assim, uai, que esquisito, o que ele tá falando assim? O que ele tá falando esse conto? Então, há uma desconexão com o tema, há uma desconexão com a meditação e a gente volta para o crivo da crítica, do racional, né? A gente sai do emocional e vem para a razão. Então, você não pode fazer isso, aí não é legal. Então, procure sempre contos que tenham a ver com o tema. Você não organiza a sua meditação quando você vai fazer meditação guiada, você não organiza a ordem dos acontecimentos, como é que você vai falar primeiro, o que você vai fazer depois, o que você vai falar depois, para conduzir a mente do seu escutador? Então, você pode fazer uma pesquisa. Aqui no canal tem tantas histórias, mas tantas histórias, tem tantos contos, e você pode pesquisar aqui mesmo no canal qual é o conto que se encaixa para aquele tema ou não. Eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas eu ainda vou separar em playlists esses contos. Contos para encontrar a mãe, contos relacionados ao pai, contos para a gente abandonar aquilo que a gente, os nossos quereres, né? Começar a fazer. Contos para o amor cego, o amor que vê. Eu vou separar relacionado aos princípios da constelação familiar. Mas Sandrinha, eu não sei fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Ó, eu vou dar umas dicas aqui, tá? Você vai fazer, por exemplo, uma meditação guiada, onde você vai tratar do tema da gente abandonar os nossos quereres e fazer aquilo que precisa ser feito aqui e agora. Beleza? Esse é o tema da sua meditação guiada, por exemplo. Vamos abandonar o que a gente fica lá nas ilusões. Ai, minha vida podia ser assim, eu queria que a minha vida fosse assada. E vamos fazer o que precisa ser feito aqui agora. Existe um conto lá na minha playlist chamada Um Dia com Nasruddin. E o conto se chama O Maior de Todos os Homens. O conto, eu vou contar ele pra você agora, pra depois a gente ver como é que a gente pode fazer, tá? Os contos do Nasruddin são bem curtinhos, eles não tem alguns que não tem nem um minuto e eles trazem muitas reflexões da filosofia sufi, então eles trazem muitas reflexões do que a gente faz, quais são as nossas ações no dia a dia, né? E esse conto trata de um mestre, que nesse caso é o Nasruddin, e o seu discípulo. E o discípulo pergunta ao mestre, mestre, qual é o maior de todos os homens? Aquele que sai e conquista impérios e mais impérios? Aquele que poderia conquistar impérios, mas abre mão das suas vontades? Ou aquele que impede que outros homens conquistem impérios? E o mestre pensa, aí olha para o discípulo e diz, não faço a mínima ideia. Mas eu sei de uma tarefa que é muito mais difícil do que essa que você acaba de me citar. E qual é? É aquela em fazer você parar de analisar e observar o que os outros homens deveriam ou não fazer e ensiná-lo a começar a fazer o que você precisa fazer agora. O que você deve fazer agora. Percebe? O conto já traz essa mensagem de forma muito explícita, né? Ai, mas Sandrinha, aí eu vou lá fazer a minha meditação e vou colocar minha mãe, e vou colocar a mãe e o pai na frente para entrar em fluxo, mas sim, o tema da meditação vai ser exatamente essa. E você pode fazer isso de diversas maneiras. Você pode, durante a meditação, simplesmente falar, eu vou contar uma história para vocês. Havia um mestre e um discípulo e contar como a história é. Ou você pode fazer com que alguma pessoa daquele processo imaginativo, ou seja, a mãe, ou o pai, ou não sei, alguém ali conte essa história. Por exemplo, o pai pode virar para o filho e dizer, filho, sabe, uma vez um homem perguntou qual era o maior de todos os homens, aqueles que saem atravessando e conquistando impérios, e aí você é o pai que conta o conto.
Também você pode fazer com que o constelado, seu escutador, faça essas perguntas à mãe ou ao pai. Por exemplo, agora você olha para sua mãe e diz: mãe, qual é a maior de todas as mulheres? É aquela que conquista tudo aquilo que ela quer, independente do preço que ela vai pagar? Aquela que poderia conquistar, mas abre mão dos seus desejos e das suas vontades? Ou, mãe, é aquela que impede que outras mulheres passem por cima e saiam conquistando impérios a qualquer preço? E a mãe simplesmente passa a mensagem para a filha, de forma carinhosa, de forma gentil, ensinando a filha que o caminho dela é fazer aquilo que ela precisa fazer agora. Há muitas maneiras de se fazer isso, percebe? Você pode trocar os personagens da história, do conto. O conto, ele é vivo exatamente por conta disso. Ele é passado de geração a geração há milhares de anos, porque ele é atualizado. Você pode atualizar o conto no contexto, você pode modificar os personagens, você pode até modificar modificando o contexto, você pode modificar uma coisinha ou outra no conto, sabe? O que não pode é você perder essa linha, essa espinha dorsal, que é a espinha que mostra a mensagem, que deixa clara a mensagem, ou que mostra o caminho, né? Ou que deixa claro o conflito que o personagem vive. Então essa é a beleza dos contos, você poder modificá-los para inseri-lo onde você precisa inserir, no contexto que você precisa inserir, né? E assim você triplica, ou se não, 30 vezes mais a eficiência da sua meditação guiada. Ô, rapaz, pensa! Um conto que afeta alguém, esse conto vai servir como laço de cowboy, vai servir até para que a pessoa passe isso para frente depois. Porque quando a gente ouve um conto e que afeta a gente quer contar, a gente quer passar para frente. Então coloque conto para sua meditação guiada se tornar muito mais eficaz e gerar processos de aprendizagem no seu escutador. Mas Sandrinha, eu não conheço contos, eu não faço ideia onde que eu procuro, onde que eu pesquiso. Cara, você tá aqui no canal da Contadora de Histórias. Tem várias histórias aqui, tem vários contos tradicionais aqui. Basta você ouvir, verificar qual deles. Salva também em playlists separadas para você. Contos da mãe, contos do pai, contos para amor que vê, contos para amor cego. Vai salvando esses vídeos na playlist e vai aumentando o seu repertório de contos, sabe? Quanto mais repertório de contos você tiver, mais os contos vai ter lugar para quando for necessário para um grupo. Bert Hellinger conviveu tantos anos com os Zulus, você acha que ele aprendeu a contar histórias e contos com quem? Com os maiores professores de contação de histórias, que são os africanos, né? Eles são grandes contadores de histórias. Então aproveita, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu vou ainda separar também em playlists os contos relacionados aos temas dos princípios sistêmicos e aí vai ficar mais fácil para você. Eu ainda não sei se você está vendo esse vídeo, se eu já separei isso, tá? Mas eu ainda vou fazer isso. E conta para nós aqui nos comentários, coloca aí para nós como é que foi o processo com o limão ou com a altura, o que aconteceu no seu corpo, se você já vivenciou uma experiência assim, onde você ouviu um conto, ou se você leu um conto do Bert Hellinger e ele te moveu. Conta pra mim aí, eu vou responder você, assim é uma forma da gente poder realmente interagir, conversar um com o outro e trocar experiências, né? Vai ser muito bacana pra mim e eu tenho certeza que também vai ser pra você, dá a chance da gente trocar experiência e ver como é que isso funciona.
Agora, Sandrinha, mesmo assim, tem o repertório, eu posso ouvir, mas eu não sei contar, Sandrinha, eu fico incomodada, eu não me sinto à vontade. Sabe o que que é, Sandrinha? Eu não tenho memória, eu esqueço dos contos. Eu leio um conto, eu escuto um conto, eu acho lindo, maravilhoso, mas passa um tempo, eu já não lembro dele mais, eu não sei contar ele, eu não sei passar ele pra frente. Ô, rapaz, se você tá com esse problema, rapaz e rapaza, clica aí, se inscreve no canal, sabe por quê? Porque é exatamente aqui, nesse local, no Provocando o Movimento, seja no Facebook, no Instagram, no YouTube, eu vou ensinar como a gente pode memorizar contos, como a gente pode se tornar melhor narradores de histórias para aumentar a capacidade de movimentação interna no outro. Porque não é só o conto que promove o movimento, a maneira como a gente conta esse conto faz toda a diferença. A qualidade do narrador de histórias, a capacidade do narrador de histórias faz toda a diferença. E aqui sim eu vou ensinar como você memorizar contos. Sandrinha, às vezes as imagens são mais rápidas do que a minha capacidade de fala, aí eu perco as coisas. Eu também vou ensinar como a gente pode organizar esses acontecimentos da história e trazer potência nessa narrativa, sabe? Potência de afetação, né? Trazer essa potência para afetar o escutador, tá? Então aqui eu vou ensinar como você aumentar a capacidade de provocar o movimento no seu escutador com contos, com histórias. Então, você já sabe o que fazer, não perde tempo não. Uai, clica aqui se inscrever no YouTube, clica no sininho para não perder nenhuma notificação, porque eu vou colocar toda semana muitos vídeos aqui falando sobre isso, no Provocando o Movimento. Se você tá vendo no Facebook, não só curte a página, como também segue. No Instagram, me segue lá, que também eu vou sempre estar colocando conteúdos nos 3, ok? E aí você vai não só aumentando o repertório, como também aumentando essa sua capacidade de produzir, de narrar, né, de expressar o conto com potência ao ponto de afetar as pessoas. Beleza? Então não esquece, se inscreve e comenta aqui, vamos papear um pouco, comenta aqui, conversa aqui comigo dizendo como é que foi para você, se você já viveu ou não, e eu vou responder todos os comentários. Beleza? Espero que você tenha entendido tudo o que eu falei aqui dessa diferença e que a partir de agora as suas meditações guiadas vão, ó, lá pra cima. Te espero no próximo vídeo. Fique bem!